Fala, Nedzolas! E fala, Condors! Chega mais, que hoje o assunto se trata de programação. Isso mesmo, Nedzola. Então, para que você ainda não é Nedzola e nem Coder, tá perdendo tempo, vai lá, se inscreva no canal. É só um clique para virar um Nedzola ou um Coder, pra gente apoiar cada vez mais o nosso canal a trazer temas novos, trazer pessoas, troca de conhecimento e tudo mais. Então eu me chamo Daniel Jesus, sou o dono do canal onde falo de tecnologia, carreira e, claro, programação, que é o tema de hoje, tá? Hoje eu trouxe um tema bem bacana, tá, Nerdzola? Dockerfile não é mais necessário. Como assim, Daniel? Sim, hoje no .NET 7 as coisas mudaram com a magia do .NET. Isso mesmo, a gente vai criar imagens em .NET sem precisar de Dockerfile. Isso mesmo, galera. É meio louco, né? Então, se você se interessou, eu vou rodar a vinheta e volto já já. E estamos de volta, Nerdzolas e Coders, para falar de Dockerfile. Afinal, Daniel, o que é o Dockerfile? Nerdzola, o Dockerfile é um arquivo de configuração usado pelo Docker para criar imagens de containers. E não para por aí aqui não, tá? Ele contém um conjunto de instruções que descrevem como configurar e instalar dependências necessárias para executar uma aplicação ou até mesmo um serviço dentro de um ambiente isolado chamado container. Nerdzola, essas instruções incluem uma base de imagem, uma cópia de arquivos, instalações de pacotes, definições de variáveis de ambiente e configurações de comandos a serem executados quando o container é inicializado. Isso se resume a Dockerfile, Nerdzola. Então, espero que você tenha entendido como funciona o Dockerfile em sua aplicação. Vamos para o próximo tema. Bom, Nerdzolas, depois de entendermos o Dockerfile de forma resumida, né? Vamos montar o nosso setup, o que a gente realmente precisa aqui em nossa máquina. Primeiramente, a gente precisa do download do framework .NET 7, isso mesmo. Então, caso você não tenha instalado, você faça o download e instale de acordo com o seu sistema operacional. Depois, a gente vai para uma IDE da sua preferência, qual IDE que você tem mais afinidade ou a que mais usa, né? No meu caso, eu uso o Rider, tá? Mas temos o Visual Studio. Caso que você não tenha licença, você pode usar a Community. E temos o VS Code, que está sendo bem popular aí, tanto para os front-ends e tanto para os back-ends. Bom, e para finalizar, a gente tem que ter o Docker. Por que o Docker, Daniel? Porque a gente vai rodar uma imagem de .NET dentro de um container. E aí, a gente precisa, de fato. Então, tudo isso a gente precisa fazer para a gente mostrar o nosso exemplo aqui e criar uma solução sem depender de Dockerfile para a criação de imagens em .NET. Beleza? Então vamos lá para a nossa ideia. Estamos de volta, Nerdzolas e Coders, para falar que é possível sim criar imagens em .NET sem Dockerfile. Olha que impressionante. Esse é o novo recurso que a Microsoft lançou no framework 7, tá? Nas versões anteriores não tem como fazer, então a gente vai ter que utilizar o Dockerfile. Bom, eu vou mostrar um exemplo aqui com o Dockerfile, como era feito antigamente, e agora na versão do .NET 7, tá? Como a gente faz sem Dockerfile. Então vamos lá. As duas soluções são .NET 7, tá? A única diferença é que uma vai ter o Dockerfile, exatamente aqui, e a outra não, né? Então vamos lá. Se eu abrir o Dockerfile aqui, a gente vai ver que ele vai pegar um base de imagem aqui, né, do ASP.NET 7 e vai fazer outros tipos de comandos que eu não vou entrar em detalhe aqui no contexto do Dockerfile, tá? Bom, então é uma aplicação de REST. Então, se eu rodar aqui local, a gente pode notar que ele vai abrir localhost, né, em uma porta específica. Então ele vai num 44.344, né?
E a gente vai ter um endpoint GET aqui padrão do .NET. Se eu executar, ele vai trazer as informações de temperatura em Celsius e Fahrenheit, tá? E aí, olha só como tá top esse endpoint, né? Não fiz nada praticamente. O que eu vou fazer aqui, galera? Como ele vai usar o container, né? Ele não vai identificar que esse cara aqui é develop, tá? Então ele vai entender que é produção. Então eu preciso tirar esse cara aqui, né? Então eu vou tirar esse cara aqui só para abrir o Swagger dentro do container, tá? Então vamos lá. Vou dar um stop aqui. Sem nenhuma novidade. Vou clicar com o botão direito aqui, Open Terminal, tá? Dentro da minha solution. Vou executar o Docker Build, tá? Então vou gerar uma imagem, mas antes eu quero ver as imagens que eu tenho aqui, tá? Então, como vocês podem notar, eu não tenho nenhuma imagem que se refere à Web API, né? Eu tenho iFluxDB, Grafana, entre outros. Bom, vou dar um clear aqui para a gente não se atrapalhar. Então, vou rodar o meu Docker Build, né? Tracinho T, que é minha tag. Então, Web API, dois pontos, versão vai ser 1.0, tá? Tracinho F, meu diretório. Então, vou dar um rename aqui para pegar o nome da minha solution, né? Barra Docker File espaço ponto. Então, se eu executar esse cara aqui, ele vai gerar uma imagem para mim dentro do meu Docker, tá? Gerando essa imagem, a gente vai rodar via container. Mas antes, a gente vai dar o Docker Images de novo, né? E a gente vai notar que esse cara foi criado, tá, Nerdzola? Aqui, ó. Muito bacana aqui. Então, beleza. Ele foi criado, tá tranquilo aqui. Então, vou dar um clear aqui. E aí, a gente vai rodar essa imagem dentro do container, tá? Então, Docker Run, o nome do meu container. Então, vai ser Web API Docker File. A porta vai ser 5000 na 80. E o nome da minha imagem mais a tag, né? Então, dois pontos. Beleza. Vou rodar esse cara. Rodou. Você pode ver que já soltou os infos aqui da Microsoft. Então, se eu for entrar no Docker Desktop, eu vou perceber que estou rodando esse container aqui que está rodando minha imagem. Então, legal. Se eu for entrar aqui via browser, né, localhost 5000 barra Swagger, ele vai abrir e vai chamar normalmente. Então, eu estou aqui no meu Docker, tá? Não estou utilizando a minha aplicação, então como a gente pode ver aqui, nem startou minha aplicação. Então, é dessa forma que a gente fazia antigamente com o Dockerfile, tá? Daniel, e sem o Dockerfile, né? Como que funciona? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou jogar aqui, né? Minha outra solução, né? Sem Dockerfile, certo? E aí a gente vai brincar um pouco sobre isso, tá? Então eu faço a mesma coisa aqui no Programming. Eu quero acessar meu Swagger sem ser no desenvolvimento, né? No ambiente de desenvolvimento. E aqui nas dependências eu vou adicionar uma referência, né? No NuGet chamado Microsoft.net.build.containers, tá? Vou colocar a última versão aqui, que é a 7, o resto é tudo preview, né, como vocês podem notar. Vou adicionar aqui no meu projeto, instalei.
E pode notar que o meu projeto não tem Dockerfile, tá? Esse aqui. Então, literalmente, ele é sem Dockerfile. Beleza, instalei aqui. Então, vamos lá. Dependências, pacotes. A gente vai notar aqui que foi instalado. Beleza? Então, beleza. Então, vou lá com o botão direito. Open Terminal. E aí eu vou, ao invés de usar o Docker Build, né? Eu vou usar o próprio .NET, tá? Então, .NET Publish tracinho OS, que é o sistema operacional. Então, onde vai rodar essa imagem via Linux, né? O ARC, qual tipo de arquitetura? Então, eu vou usar um Base 64. E a porta, né? Nem é porta, isso aqui não é porta, é tipo o Publish Profile, né? O P é Publish Profile, eu penso em Docker, eu me confundo. Mas ele é o Publish Profile, então Publish Profile igual a default container, tá? Então esse é o comando que a gente executa via pacote, tá? Lembrando que isso aqui só funciona no .NET 7. Então ele vai executar o profile do MS Build, tá? Para gerar a imagem. Bacana. Se a gente for nas imagens, a gente pode notar que foi criada uma com o nome da minha aplicação, que é Web API sem Dockerfile, né? E a tag também ele modifica para 1.0.0, tá? E aí foi criada recentemente aqui em Seconds, tá? Então vamos lá. Para a gente rodar esse cara, então a gente vai colocar Web API sem Docker File, a porta 5001 e o nome do repositório e tag é esse cara aqui, ó. E faltou um 0 aqui. Vou executar e tá rodando. Olha que louco. É muito mais prático, né, fazer dessa forma. Então, se eu for rodar via Docker aqui, ele tá rodando sem Dockerfile aqui, ó. Porta 5001. Então, se eu for dar um /swagger, ele vai abrir e vai executar. Muito massa, né? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E olha, a Microsoft vem renovando a cada dia. E isso já é um avanço também. Eu acho que você usar o MS Build para executar uma imagem, né, uma criação de uma imagem, é muito louco. E também facilita nós desenvolvedores aí ao momento de gerações de imagens de containers, tá? Referente a .NET. Então fica a dica aí para você. Então comece a usar a biblioteca caso você está na versão do .NET Framework 7, tá? Nas versões anteriores não tem como fazer, então vai ser com Dockerfile mesmo. Beleza? Espero que você tenha gostado. Então deixe esse like isola no vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo.